Neuroplasticidade, neurônio, cérebro, experiência, estimulação, tudo isso são termos que remetem a essa habilidade plástica do cérebro, essa habilidade que o cérebro tem de se moldar o tempo todo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o volume de estímulo que ele recebe. Eu sou Carol Lacerda, fonoaudióloga, especialista em neuropsicologia, com doutorado na área de neuropsicologia da linguagem, e no vídeo de hoje você vai aprender, de fato, o que é a neuroplasticidade, a importância dos neurônios nessa plasticidade e principalmente entender que a plasticidade do cérebro, esse movimento do neurônio que ele faz, são eventos não só químicos, mas também moleculares. E entender isso vai fazer toda a diferença no seu planejamento interventivo e na maneira como você enxerga os mecanismos de nova aprendizagem do seu paciente. Então, primeiro é entender esse conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é essa capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de se organizar e de fazer novas conexões neurais ao longo da vida. Então, desde o nascimento até a fase do idoso, o cérebro tem essa habilidade de organização e de gerar novas conexões cerebrais. Entender que a neuroplasticidade, ela vem enraizada com as experiências, com os estímulos ao longo da vida. E por que a neuroplasticidade ela tem tanta relação com a experiência, com os estímulos que cada pessoa tem ao longo da vida? Porque ela vem para justamente modular o comportamento, e esse comportamento ele é modulado através das interações e das experiências. Dentro da linguagem, dentro da comunicação humana, a própria linguagem ela é desenvolvida e estimulada pela própria experiência do indivíduo. Pelo ambiente que ele está, pelas circunstâncias, obviamente que ele sofre todo esse impacto, mas a linguagem, se você pegar a raiz e o conceito dela, que ela é usada de várias formas, para o pensamento, para comunicação, e quando esse comportamento é modulado através das interações e das experiências, não tem como falar dessas duas palavras, interação e experiência, sem falar de linguagem. A própria linguagem, ela é desenvolvida por meio das experiências, por meio das interações sociais, por meio das interações humanas. A linguagem ela é muito produto dessas interações. Então, olha que poder que tem a linguagem propriamente dita nessa capacidade de moldar o cérebro, de fazer novas conexões, de fazer novas sinapses ao longo da vida. Então, se o entendimento é que essa neuroplasticidade, ela ocorre para modular comportamento, essa modulação de comportamento ele vem com experiência e com interações, e que essas experiências e interações, ela gera novas circuitarias cerebrais, mudanças nessa circuitaria cerebral, não é loucura pensar, nem dizer que a linguagem, a neuroplasticidade, ela está intrinsecamente relacionada e envolvida. Então, para ficar mais fácil, quando você consegue fortalecer a sua rede sináptica, quando você cria novas conexões neurais, quando você tem novas sinapses químicas acontecendo ali entre os neurônios, basicamente você está recebendo estímulo. Neste momento, existe uma rede neural aí no seu cérebro que está mais estimulada enquanto você me ouve, porque você ou está ouvindo conceitos e termos pela primeira vez, ou possivelmente está associando com conhecimento prévios que você tem. Então, isso já confere estimulação sináptica propriamente dita. E quando você entende isso, olha a importância disso no ambiente clínico, né, de estimulação, de reabilitação. Tudo e qualquer estímulo que você faz com o seu paciente vai impactar diretamente na maneira como esse cérebro vai receber esse estímulo. E na medida que ele recebe esse estímulo, ele vai se moldar, ele vai se reorganizar, ele vai fortalecer essa rede sináptica dentro do cérebro. Então, para falar de neuroplasticidade, não tem como falar dela sem falar de interação e de experiência, nem falar sobre neurônio, sobre sinapse química, sobre sinapse elétrica. Então, o primeiro ponto é entender que para falar de neuroplasticidade, não tem como falar dela se não falar de interação, se não falar de experiência, não tem como falar de neuroplasticidade, obviamente não falar de neurônio, tudo que envolve ele, né? Sinapse, rede neural, rede sináptica, sinapse química, sinapse elétrica, então tudo isso envolve a neuroplasticidade. Então, um exemplo aqui de um estudo, tudo que você está vendo em amarelo são redes de domínio de linguagem, e essa área azul são as conexões que são estabelecidas entre essas funções de linguagem. Então, é um estudo de paciente controle e um estudo de paciente com lesão neurológica. Então, olha o comprometimento dessa rede neural relacionada à linguagem. E por que eu estou trazendo de novo a linguagem? Porque não tem como falar dela sem falar de neuroplasticidade. Ah, Carol, mas mesmo que a gente pense numa situação comum do dia a dia, esse raciocínio é o mesmo? Esse raciocínio, entenda algo, ó, uma curiosidade. Tudo que a gente entende hoje sobre função, a gente passou a entender pela disfunção. Se você não assistiu a aula ainda sobre linguagem, que eu falo da área de Broca, de Verne, que eu vou deixar o link aqui na descrição, porque eles são exemplos clássicos, eles identificaram as áreas de fala e a área de compreensão pela disfunção.
O caso, por exemplo, para entender que o lobo frontal ele tem relação com o comportamento, foi o caso daquele cara que teve a barra de ferro, que entrou pela cabeça e saiu pelo rosto, do Phineas. O caso da memória, que está relacionada ao lobo temporal, ao hipocampo, foi ao entendimento do caso famoso, HM, que fez uma lobectomia de lobo temporal, e aí, a partir disso, ele passou a ter alterações de memória. Então, percebe que tudo veio pela disfunção. Obviamente, hoje está tudo muito moderno, a gente consegue entender a função por ela mesma. Entender isso aqui, então, este exemplo que eu trouxe é justamente para mostrar que, após uma lesão, existe uma perda dessa rede neural. E quando a gente fala de rede neural, que elas são associadas, essas áreas cerebrais estão ali associadas umas às outras, a partir do momento que você tem uma alteração de uma rede sináptica, uma rede neural, ela vai refletir nas outras redes sinápticas e rede neural do cérebro de alguma maneira, de forma indireta, indireta, mais leve, mais grave, mas vai haver algum impacto ali nesse funcionamento. Então, é importante entender que esses engramas que são formados ao longo do cérebro, pelos neurônios e pelas redes sinápticas, elas são fortalecidas na medida que tem essas experiências, e essas interações e os estímulos que você faz com o seu paciente. Não tem como você estabelecer esses engramas aqui de experiência sem os estímulos adequados do seu paciente. E entenda, tudo que você planeja fazer com ele, cada estímulo, cada intervenção, você está impactando ele de forma molecular e de forma biológica. Então, existe toda uma configuração ali comportamental, neuronal, que está acontecendo a cada estímulo que você faz com o seu paciente. Esse cérebro, ele é de alguma maneira impactado. Por isso que é tão importante ter clareza no raciocínio clínico daquilo que você está avaliando do seu paciente e aquilo que você está intervindo. Porque se você não tiver com uma intervenção assertiva com ele, você vai estimular uma rede sináptica, muitas vezes inadequada para ele. E é exatamente isso que eu ensino no método raciocínio clínico preciso, com uma base funcional do cérebro que vai moldar e te assegurar muito mais clareza e segurança no seu raciocínio clínico. Além disso, dentro do método, existe uma plataforma de neuropsicologia que, além de te ensinar sobre o funcionamento cerebral, vai te ensinar a aplicar testes neuropsicológicos não restritos para você conseguir fazer esse mapeamento neurocognitivo do seu paciente e conseguir, dessa maneira, estabelecer a relação entre a linguagem e as outras funções cognitivas. E para que você consiga estruturar isso de maneira muito segura e muito clara, a gente tem encontros ao vivo com aulas e temas específicos comigo e professores externos, tem plantões quinzenais ao vivo para você tirar suas dúvidas e com discussões de casos clínicos reais, e suporte via WhatsApp, onde o grupo das alunas lá é super ativo, elas se ajudam, estão trocando ideias e informações o tempo todo, trocando experiências para poder ajudá-las aí com a prática dos seus pacientes. Vou deixar o link aqui do método RCT na descrição e sugiro que garanta logo a sua vaga antes que ela acabe. Então é muito importante que você tenha clareza sobre que o que você está propondo fazer com o seu paciente é a melhor conduta para ele. Tá? Então, quais são os mecanismos de neuroplasticidade? Lembra que eu falei, não tem como falar de neuroplasticidade sem falar de neurônio, sem falar de sinapse. Por quê? Cada evento, cada estímulo, cada intervenção, você vai gerar potencial de ação naquele neurônio. Sabe aqueles vídeos que vocês enxergam? Como esse que eu estou colocando aqui, esses brilhos, né, essas atividades elétricas, é porque, para isso acontecer, existe a sinapse elétrica. Os neurônios são estimulados entre si. Então, essas sinapses, elas vão se fortalecendo e vão se adaptando de acordo com os estímulos que vão recebendo. E, a partir daí, vai tendo uma remodelação neural, uma reorganização neural. E, com isso, mudanças estruturais ocorrem no cérebro. Mas, veja bem, gente, não adianta você fazer um estímulo e depois não repetir esse estímulo. Não adianta você pensar num planejamento interventivo para o seu paciente se você planeja hoje, segunda-feira, por exemplo, fazer alguma coisa com ele e não dá sequência, não dá sequência dessa intervenção na sessão seguinte e nem funcionalmente para ele no dia a dia, porque ele não está o tempo todo com você no consultório. Então é muito importante que você tenha clareza do que você faz para que essa remodelação neural não venha acontecer de forma inadequada. E isso é muito sério, porque lembra o que eu falei? Cada estímulo, gente, cada sinapse são eventos não só sinápticos que acontecem, neurais que acontecem, são químicos. Então, existe a passagem de neurotransmissor entre um neurônio e outro, existe a abertura da bomba de sódio e potássio, então eventos celulares também ocorrem, para que justamente essa rede neural estimulada seja cada vez mais fortalecida. E quando você consegue fazer essa repetição do estímulo, e por isso que ele é tão importante, você consegue fazer esse potencial de ação, esse fortalecimento sináptico a longo prazo. É isso que vai configurar, de fato, a neuroplasticidade. Muitas vezes a gente escuta, não, vamos estimular para fazer neuroplasticidade. Não se engane, você não faz isso de uma semana para outra. Você não estabelece, de fato, a neuroplasticidade de uma semana para outra. Você tem repercussões funcionais que podem aparecer aí de uma semana para outra. Mas lembre-se, você precisa de deixar essa rede neural fortalecida. E isso leva tempo.
Alguns estudos, inclusive, mostram que a neuroplasticidade, de fato, para acontecer, ela só vai acontecer por volta dos 6 meses após estímulo intenso. Isso não quer dizer que o paciente não vai ter uma melhora significativa, repercussão funcional no dia a dia dele. Não é isso. Do ponto de vista celular, do ponto de vista molecular, esses engramas, esses novos engramas, eles vão acontecer a médio e longo prazo. Então, dentro dessa neuroplasticidade de longo prazo, existe a neurogênese, que é essa produção e maturação de novos neurônios. A gente vê isso acontecendo na vida intrauterina, nos primeiros anos de vida e principalmente em pacientes em processo de reabilitação. O brotamento sináptico, que são novas conexões e essas reorganizações sinápticas já existentes. Mais uma vez, a gente vê isso muito claramente em situações de pacientes pós-lesão neurológica. Então, a neuroplasticidade sináptica, ela é um dos principais componentes dessa neuroplasticidade. Ela envolve não só as conexões entre os neurônios, mas ela visa fortalecer ou, olha, veja só, enfraquecer uma sinapse. Isso é feito de forma repetitiva. Ela pode tanto se fortalecer, facilitando essa transmissão da informação entre um neurônio e outro, como se enfraquecer se esses estímulos são inadequados. Por isso que a repetição, ela importa. A repetição, inclusive, ela é muito importante. E é a repetição do estímulo que vai conferir o fortalecimento sináptico e o que a gente conhece como potencial de longa duração. Então, esse potencial de longa duração é o que vai, de fato, conferir a neuroplasticidade. Por quê? Porque ele é um processo pelo qual a sinapse se torna mais forte ao longo do processo de estímulo. Mas ela só vai acontecer em função do estímulo repetitivo. É quando finalmente existe o aprendizado. Então, quando existe o aprendizado, existe de fato o quê, gente? Memória. Aprendizado é apreender a informação. Aprendizado é você colocar essa informação na memória de longo prazo. Segundo Izquierdo, você só aprende aquilo que você memoriza. Por isso que é importante entender os mecanismos fisiológicos para que na sua prática você consiga clinicamente colocar isso para acontecer. Então, o estímulo que você faz no paciente, ele precisa de ser repetido. Ele precisa de ser repetido, não é de forma aleatória, porque do contrário a informação não é o quê? Apreendida. Se a informação para o paciente não é apreendida, ele não armazena na memória de longo prazo dele. Se ele não armazena na memória de longo prazo dele, ele não aprendeu aquela informação. E a gente só evoca a informação quando você aprende e quando memoriza. O potencial de longa duração é esses estímulos repetitivos durante o processo de estímulo ou de intervenção, repetidos a ponto de fortalecer essa rede sináptica e gerar as mudanças celulares e moleculares adequadas para que esses engramas de memória realmente aconteçam. Para a gente finalizar, olha só, isso aqui é um exemplo entre uma sinapse. Os neurônios, eles não tocam entre si, existe uma fenda sináptica. Eventos celulares e moleculares devem acontecer no estímulo repetitivo. Por isso que você tem que repetir os estímulos. Você tem várias estratégias, mas naquele momento você vai ter um único objetivo. Então, essa clareza clínica, ela é muito importante para o sucesso terapêutico do seu paciente. E não é à toa. Se você não gera esse potencial aqui, ó, químico, você enfraquece essa rede sináptica. E o estímulo repetitivo, esse potencial de longa duração, ele só acontece porque magnésio sai para que os neurotransmissores adentrem aqui no botão pós-sináptico de maneira mais fácil, digamos assim. Isso para explicar muito rapidamente, muito didaticamente. Só que tem um detalhe. Olha a diferença, aqui você não tem magnésio saindo, aqui você tem. E por que aqui você não tem magnésio? Você está estimulando esse neurônio, você está estimulando essa rede sináptica, mas esses estímulos não são repetidos de maneira suficiente para que esse magnésio saia e fortaleça essa sinapse química entre os neurônios. Tá vendo a importância de entender o porquê que você faz o que você faz? Você precisa ter clareza sobre isso para a sua intervenção fazer de fato sentido. Você ter estratégias diversificadas para o mesmo objetivo com o seu paciente e conseguir, com isso, gerar fortalecimento sináptico. Lembra, magnésio precisa de sair para que essa força sináptica aconteça. Só que ele só sai quando você repete muitos estímulos. Então, na aula de hoje, você entendeu a importância da neuroplasticidade, a importância do fortalecimento sináptico e neural de uma determinada rede, porque o potencial de longa duração é tão importante no sentido de estimular e fortalecer essa rede sináptica e, de fato, formar os engramas de memória. Lembrando que memória é aprendizagem. Deixe o seu comentário aqui embaixo, sugere novos conteúdos para eu gravar para você, deixe sua dúvida, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo sobre cérebro, linguagem e cognição. Te vejo no próximo vídeo.